Olá, sou o cadete Wallace, atualmente cursando o segundo ano do curso de formação de oficiais na Academia de Polícia Militar. Estamos apresentando na ocasião o trabalho de Direito Penal Militar. Iremos apresentar uma casuística que será discorrida logo à frente. Os componentes são Cadete Junqueira, Cadete Gisuel, Cadete de Souza, Cadete Matheus Henrique, Cadete Wallace, Cadete Inácio e Cadete Yuri Fagundes. Este trabalho tem como objetivo a análise de uma casuística trazida pela coordenação da disciplina de Direito Penal Militar do curso de formação de oficiais 2019-2021, tendo como fatos os seguintes: sargento PM, sargenteante, apresenta ao tenente PM, comandante do seu pelotão, uma conversa de grupo de WhatsApp, onde o soldado PM escreve o seguinte texto, abre aspas: esse tenente padrão, comandante do pelotão, é um bunda mole, frouxo, nunca prendeu ninguém e agora quer mudar a nossa escala. Fecha aspas. A partir da interpretação do caso trazido em análise, o grupo abordará as implicações legais aplicáveis ao fato, bem como as providências a serem adotadas, devendo ser respondidas as seguintes perguntas. Pergunta A: a conduta do militar é criminosa? Caso positivo, quais são os crimes em tese praticados? Pergunta B: como fica a situação do superior que não faz nada? Análise da conduta do militar ofensor. Analisando os fatos narrados no presente trabalho acadêmico, pode-se concluir que a conduta do soldado PM em desfavor do sargento PM, que é o sargenteante, ela é típica, amoldando-se ao delito do artigo 216 do Código Penal Militar, contido no capítulo 4, que trata dos crimes contra a pessoa e inserido nos crimes contra a honra, cuja redação merece ser transcrita em vermes. Artigo 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção até 6 meses. Como se vê, a conduta do soldado em desprestigiar a pessoa do seu superior hierárquico ao rotulá-lo dos adjetivos, abre aspas, bunda mole, frouxo, nunca prendeu ninguém, fecha aspas, é suficiente para atingir a honra subjetiva dele, além de expô-lo perante os demais colegas da caserna a uma situação que pode ser classificada como vexatória. Necessária se faz a análise do tipo penal em questão, o qual traz a necessidade dos polos passivo e ativo, sempre são pessoa humana. Em que pese o termo injúria trazer significado amplo, como xingar ou insultar, não basta somente isso. A ofensa tem que ser capaz de causar no ofendido uma lesão à sua honra subjetiva, o qual é o arcabouço de valores pessoais que o sujeito carrega consigo, o qual é denominado como honra subjetiva, que além do mais é o grau de amor próprio e de respeitabilidade intrínsecos a cada indivíduo, além do decoro, o qual é tido como uma correção moral, o status que o sujeito mantém de si. No outro giro, nota-se que o local escolhido pelo soldado para a prática do crime foi um aplicativo de mensagens instantâneas, comumente utilizado pelas organizações militares para a gestão do turno de serviço, tais como ordens, orientações, diretrizes, etc. Há de se considerar que, dentro deste ambiente virtual, há a presença de várias pessoas, subordinados, pares, superiores hierárquicos do sargento, o que incrementa as consequências deletérias da ação, o qual se encorpa ainda mais considerando as possibilidades dos conhecidos print screen, que são capturas de tela, que por vezes são compartilhados imediatamente, expondo a situação a um número indeterminado de usuários da rede. No caso em análise, conforme explanado acima, tem-se que a conduta praticada pelo soldado PM reclama a intervenção do aparelho repressor castrense, aplicando em atenção à hierarquia e principalmente à disciplina, pilares das instituições militares,
as sanções do artigo 216 do Código Penal Militar. Demais isso, verifique-se que o comportamento do soldado PM amolda-se às hipóteses de aumento de pena previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 218. Senão vejamos, artigo 218. As penas combinadas nos antecedentes artigos deste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 2, contra superior. Inciso 3, contra militar ou funcionário público civil em razão de suas funções. Inciso 4, na presença de 2 ou mais pessoas ou de inferior do ofendido, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. O aumento da terça parte faz-se necessário em virtude do potencial lesivo da conduta do subordinado em ofender o seu superior hierárquico. É que a hierarquia e disciplina, tidas como sustentáculos das instituições militares, devem ser prontamente restabelecidas por meio dos instrumentos administrativos e ou penais aplicáveis ao caso concreto. Muito não seja objeto do presente trabalho, cumpre esclarecer que, além de configurar ilícito penal no caso em comento, é perfeitamente aplicável às disposições da Lei Estadual 14.310 de 2002, o qual contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. O ordenamento vem regular a vida em caserna e preza pela postura e correção de atitudes do militar perante seus colegas e perante a sociedade, destinatária final da prestação de serviço por ele realizada por intermédio das ações policiais militares. Ressalva-se que, por ausência de previsão legal, a exceção da verdade é inadmissível no delito de injúria, pois seria ilógico esperar que o ofensor provasse um xingamento ou uma afronta contra alguém. Se assim fosse, tornar-se-ia o judiciário um local de inúmeras provas sem fundamento e impossíveis do plano ideal, ocasionando a sobrecarga despicienda da Justiça Militar Mineira, por exemplo. De mais a mais, importante consignar sobre a possibilidade remota de tentativa do crime de injúria, sendo admitida somente na forma escrita, haja vista se tratar de delito de natureza formal. Para exemplificar, pense no cenário em que um soldado redigisse um texto depreciativo e criminoso no mesmo grupo de conversa no aplicativo, em um horário em que todos os integrantes do grupo estivessem dormindo, a exemplo da madrugada, e obviamente ninguém tivesse visualizado a mensagem, inclusive o ofendido. Deste modo, o ofensor arrependido abre o aplicativo após alguns minutos e apaga a mensagem. Mesmo assim, restar-se-ia caracterizada a inexistência do crime, vez que estaria incidente o instituto do arrependimento eficaz, conhecido também como ponte de ouro, pois a sua conduta, a do soldado, em impedir que o resultado viesse a se produzir, teve o condão de caracterizar o instituto. Registra-se ainda que não há falar em modalidade culposa em virtude da ausência de previsão legal, o que conduz ao entendimento de que só é possível configuração do delito de injúria na modalidade dolosa, consistente no ânimos injuriante, que é o dolo específico exigido para a configuração do crime em análise. Cumpre esclarecer, outro sim, que, em tese, não há delito contra a honra se a manifestação ofensiva for perpetrada sem a intenção de ofender. É o caso, por exemplo, da expressão ofensiva feita com o escopo de informar ou narrar um acontecimento, que é o animus narrandi, ou com o fim de debater ou criticar, animus criticandi, ou com o desejo de brincar, animus jocandi, aconselhar, animus consulenti, corrigir, animus corrigente, ou defender um direito, animus defendente. Em caso, vislumbra-se o dolo específico na conduta do soldado PM que proferiu palavras desonrosas em favor ao tenente comandante do seu pelotão e seu superior hierárquico. Assim, para corroborar ao exposto, em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu, em uma apelação criminal do crime de difamação, a não configuração ou atipicidade relativa ao fato.
enquadrado no artigo 439b do CPPM. Friso que o julgado em análise encontra-se à disposição no trabalho impresso para análise do professor. Falaremos agora do superior que eventualmente toma conhecimento da situação e nada faz. Antes de analisar quais as consequências se aplicam ao caso concreto, caso o superior tome conhecimento da conduta espúria de seu subordinado e seja omisso em tomar as devidas providências, é importante explorar o conceito de superior e subordinado. Como se sabe, o conceito de superior, de acordo com o artigo 24 do Código Penal Militar, refere-se ao, abre aspas, militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, para efeito da aplicação da norma penal militar. Lá do outro, o lúcido doutrinador Guilherme de Souza Nutti, em 2014, ensina que o subordinado é a pessoa que, devido a uma estrutura hierárquica, deve executar as ordens emanadas por outra pessoa considerada superior. Tecidas as considerações iniciais, o superior, que toma conhecimento da conduta de seu subordinado e nada faz, comete o crime de condescendência criminosa, prevista no artigo 322 do Código Penal Militar, onde o superior deixa de responsabilizar-se o subordinado que praticou a infração no exercício da função, ou não leva o fato para a autoridade que possui competência para apurá-lo. Assim, para que se caracterize o crime de condescendência criminosa, não depende da sanção do subordinado, mas sim do dever funcional da autoridade em averiguar a responsabilidade daquele, conforme esclarece Nutti. A conduta do sargento foi correta, pois ao tomar conhecimento, levou o fato à autoridade competente, ou seja, ao tenente-padrão, seu comandante. Caso o tenente-padrão nada faça diante da conduta do soldado, quer seja por dolo ou por culpa, responderá pelo crime de condescendência criminosa. No Código Repressor Militar, o crime em tela é punido a título de dolo, ou seja, com base na vontade livre e consciente de se omitir, em face da infração de subordinado, quer seja por indulgência, que é por clemência, piedade ou pena, ou viés culposo, exclusivamente na modalidade de negligência, ou seja, por desleixo ou descuido. Importante se faz lembrar que no crime de condescendência criminosa, em sua modalidade dolosa, o elemento subjetivo deve ser analisado com muita cautela, devido a um conflito aparente de normas. Pois, se caso a omissão ocorrer por indulgência, caracteriza o referido crime. Porém, se a causa for para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, estará configurado o crime de prevaricação. Ou, caso a motivação seja para aceitar promessas de uma vantagem indevida, ensejará no crime de corrupção passiva. Outra observação pertinente está na natureza da conduta a ser analisada, podendo repercutir tanto na esfera administrativa quanto penal, como, por exemplo, no caso da não instauração de algum procedimento administrativo ou no caso da não responsabilização criminal ou até mesmo de deixar de instaurar um IPM. Conforme esclarece Coimbra Neves, demais disso, oportuno consignar que, para que um militar possa cometer o crime de condescendência criminosa, ele deve ser superior hierárquico ou funcional de quem tenha praticado aquele.
O subordinado ou funcional não pratica tal crime em relação ao seu superior hierárquico. Aliás, ensina a doutrina que é crime que só pode ser cometido pelo superior hierárquico em relação ao seu subordinado. Infere-se, pois, que se o superior pratica o verbo nuclear do preceito primário do artigo 322 do Código Penal castrense, estamos presentes, à primeira vista, os elementos subjetivos necessários à caracterização do crime. Deve-se a conduta do omitente ser apurada no âmbito criminal, sem prejuízo da apuração na esfera administrativa. Conclusão. O caso analisado traz a conduta espúria de um soldado que, utilizando de um meio de comunicação, proferiu pronunciamentos ofensivos contra o seu comandante, tenente-padrão, de modo a macular a honra subjetiva deste. Assim, devido à conduta do soldado em relação ao seu superior, tenente-padrão, restou caracterizado o crime de injúria, previsto no artigo 216 do Código Penal Militar, enquadrando outrossim as causas de aumento de pena previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 218. Uma, pelo fato de ter sido praticada em desfavor de seu superior em razão de suas funções, bem como pelo meio de comunicação usado, que facilitou a divulgação das palavras injuriosas. Por fim, vale destacar que, se caso superior tomasse conhecimento da conduta do subordinado e nada tivesse feito, responderia ele, em princípio, pelo crime de condescendência criminosa previsto no artigo 322 do Código Penal Militar, que, por sinal, é um crime contra a administração militar, onde o sujeito passivo do presente crime é o Estado, ou seja, a instituição militar mineira.